Temos falado a respeito da obra do Senhor Jesus Cristo, que Ele realizou em nossas vidas com o objetivo de remir-nos, com o objetivo de salvar-nos. O poder da obra de Cristo Jesus precisa transformar-nos. Não fosse assim, qual seria o objetivo de tudo isso? Apenas para vivermos nos céus? Não sabemos todas as implicações disso. Não sabemos tudo em profundidade. Mas sabemos que o nosso Senhor nos salvou para um propósito. E Tito capítulo 2, versículo 14, queria ler com os irmãos. Pelo menos a última frase deste versículo. Todo o versículo é importante, traz a sua verdade, claro, mas eu queria salientar ali a última frase. Diz ali, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Isso nós sabemos e glorificamos ao nosso Deus por isso. Nós sabemos, já cantamos disso, a respeito disso. Sabemos que o nosso Senhor morreu para, de fato, nos resgatar do pecado e do mal. Mas o versículo continua. Diz ali, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças mais uma vez pela oportunidade que temos de estar aqui, podermos ler a tua palavra, como foi orado há pouco, ó Deus, que o Senhor esteja nos dirigindo na meditação da mesma e trazendo, ó Deus, verdades, princípios para os nossos corações, que possam glorificar ao Senhor e falar da transformação que o Senhor realizou em nossas vidas. Nós oramos, pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. É interessante pensar que neste versículo, a última parte, termina com a expressão boas obras. E esta expressão é recorrente no livro de Tito. No capítulo 1, versículo 16, lá no final, diz que nós deveríamos ser, que algumas pessoas são reprovadas para toda boa obra. Portanto, algumas pessoas não estão qualificadas para realizar estas boas obras. Paulo vai falar a respeito destas pessoas ali. No capítulo 2, no versículo 7, ele está dizendo a Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Quando Paulo orienta Tito, ele está dizendo, olha, você precisa tornar-se padrão de boas obras. Nós lemos o versículo 14, e no final do versículo está dizendo ali que devemos também ser zelosos de boas obras. Quando vamos para o capítulo 3, no versículo 1, no final do versículo 1, está dizendo que devemos também estarmos prontos para toda boa obra. No capítulo 3, versículo 8, devemos ser solícitos na prática de boas obras. E, versículo 14, diz que devemos distinguirmos-nos nas boas obras. Portanto, quando falamos de boas obras, quando lemos esse livro, percebemos que há uma necessidade, há um desafio para nós, para mim e para você, de estarmos realmente aplicando, vivendo, percebendo se nós estamos vivendo estas boas obras. Portanto, o Senhor nos resgatou para sermos um povo zeloso de boas obras. Um povo zeloso de boas obras. Resta saber o que significam boas obras, né? O que de fato são boas obras. Quando nós pensamos em boas obras na nossa herança social, nós vamos pensar em esmola, fazer o bem para o próximo, ajudar o outro, alguém caiu na rua, eu vou lá, vou levantar, pode ser, né? Mas boas obras são todas aquelas obras que estão em Cristo Jesus, aquelas obras que nós fazemos em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Isaías que as nossas obras são como trapo de imundícia. O que nós fazemos por nós mesmos, em nós mesmos, não agradam ao Senhor. Mas quando nós fazemos estas coisas em Cristo Jesus, aí o Senhor se agrada. Aí o Senhor é louvado com isto que nós fazemos. E quando nós olhamos e lemos esta carta, nós vamos percebendo que Paulo
ao escrever a Tito, ele vai orientando, não somente Tito, mas ele orienta Tito para que ele possa olhar para a igreja, perceber na igreja diversas classes de pessoas que estão na igreja, para que essas pessoas possam olhar para si mesmos e dizer: eu pertenço a essa classe, eu preciso fazer isso, isso, isso. Eu pertenço a essa outra classe, seja uma classe etária, uma faixa etária, seja uma classe social, enfim, um status social que aquela pessoa esteja ocupando, ela precisa perceber o que ela está fazendo, se ela realmente está praticando estas boas obras, fazendo com que a sua vida possa realmente transparecer aquilo que aconteceu com ele, ou seja, Cristo o salvou. Percebe que no início do versículo 14, do capítulo 12, ele vai dizer: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Este ato do Senhor Jesus Cristo de nos salvar e de nos remir deve ser mostrado através das práticas de boas obras, porque isto é algo espiritual que aconteceu nas nossas vidas. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 5 da carta de Paulo a Tito, como é que se deu essa salvação? Versículo 5 diz: não por obras de justiça, ou seja, essas boas obras não são as minhas obras. Percebem? Estas boas obras não é algo que eu faço, mas não por obras de justiça praticadas por nós. Mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Percebe mais uma vez que estas boas obras não são inerentes à minha pessoa. Nada que eu possa fazer pode redundar em boas obras se for feito por mim mesmo. Mas é necessário que venha do alto. É necessário que Deus esteja trabalhando em minha vida para que eu possa, então, realizar essas coisas para a honra, louvor e glória dele mesmo. E no capítulo 2, versículo 11, vai dizer: porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esta graça de Deus que se manifestou salvadora, ela também vai nos educar para fazermos estas boas obras. Não sou eu. Eu sempre repito isto, né? Olhando quarta-feira, nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças. E parece que às vezes nós caímos na tentação de pensar que as bem-aventuranças, elas são uma lista de coisas que eu preciso praticar. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Então eu preciso buscar fazer essas coisas para então estar dentro do padrão de Deus. Não. É necessário que, antes de mais nada, haja esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que a graça de Deus encontre o meu coração duro, endurecido pelo pecado, sujo pelo pecado, pela iniquidade, pela incredulidade, e então seja transformado para que aí então eu possa contemplar Cristo e então realizar e praticar boas obras. A pergunta é: você já passou por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo? Você já experimentou essa graça de Deus na sua vida, transformando a sua vida, para que você possa, em Cristo Jesus, você vai dizer: não, eu não posso, não, eu não sei. Lembra que nós cantamos o primeiro hino? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Muitas pessoas entendem que eu posso fazer alguma coisa para pagar, para compensar a obra de Cristo Jesus na cruz. Não, aquela pergunta do hino é uma pergunta retórica. Você não pode fazer nada. É claro que você não pode fazer. A única coisa que você pode fazer é crer. A única coisa que você pode fazer é descansar. A única coisa que você pode fazer é depositar a sua fé e a sua confiança em mim. É só isso. No resto, deixa que a minha graça vai transformando você. A minha graça vai educando você para que você possa, então, realizar e praticar essas boas obras. A primeira classe de pessoas que Paulo orienta Tito a que ele oriente, né? A que ele fale, a que ele esteja educando, por exemplo, por assim dizer, ensinando, está no versículo 5 do capítulo 1. Paulo vai dizer a Tito: por esta causa eu te deixei em Creta. Creta era uma ilha
ou é uma ilha. E tinha uma igreja ali, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E aí então ele vai dar algumas orientações para Tito. Como é que deve ser esses presbíteros? E alguém que seja, versículo 6, irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Nós temos uma lista de coisas aqui que os presbíteros precisam perceber na sua vida, no seu andar, no seu caminhar. Nós temos falado, né, nós como batistas que somos, nós reconhecemos apenas duas lideranças bíblicas, pastor e diácono. Pastor, mas está falando de presbítero, é a mesma coisa. Presbítero, pastor, bispo, ancião, é a mesma coisa. Mas aqui está dizendo que constitui presbíteros, então será que não é mais de um? Tito era o pastor? Não, Tito era pastor e os presbíteros também, porque acontecia que naqueles dias as igrejas elas estavam crescendo. A obra do Espírito Santo estava realizando trabalhos maravilhosos, né? Quando nós olhamos, por exemplo, na primeira manifestação do Espírito Santo, tinha 120 pessoas naquela casa. Então, um pastor só não resolve o problema. Precisaria de mais pessoas, precisaria de mais homens, de mais líderes para poder estar atendendo à necessidade daqueles irmãos. Por isso que fala de presbíteros. Alguém vai dizer assim, mas fala de presbíteros, então talvez seja mais de um. Não, é porque precisa de mais pastores por causa da realidade da igreja naqueles dias. Okay? E a mesma palavra aqui de presbítero, para bispo é a mesma palavra. Quando nós olhamos, na verdade, quando Pedro fala, né, presbítero como eu, e sabemos do seu ofício pastoral também, quando em Efésios nós percebemos que no capítulo 4 fala ali a respeito de que Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os ofícios da liderança para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. São esses dons que Deus tem dado à sua igreja. Presbítero é apenas um outro termo para a mesma função pastoral. Ok? Desta forma, nós percebemos as características que estes homens devem ter. Eu não vou me ater aqui em cada uma dessas características, mas percebam que há um nível, né, de vida, de testemunho que estes homens precisam manifestar. Como eu disse, eu não vou detalhar cada coisa, até porque a gente já tem falado, até mesmo na escola dominical, sobre isso, mas estas características, elas têm um objetivo. Essas características, elas têm um porquê desses homens estarem vivendo desta forma. E no versículo 9, no final do versículo 9, nós vamos perceber o porquê disto. Versículo 9, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Não está falando aqui que os presbíteros ou os pastores, eles devem ficar brigando com o povo, né, aí de fora. Está falando da igreja. O objetivo de Paulo, ao orientar Tito, é que ele colocasse outros homens, líderes na igreja, para cuidar da igreja. Não é para a igreja ficar discutindo teologia com o povo de fora. Não. É para olhar para a própria igreja e perceber as necessidades da igreja e então orientar a igreja, até porque a igreja era nova.
né? A igreja estava vivendo seus primeiros passos aqui na terra. Então, muitas pessoas viriam com perguntas, viriam com dúvidas. E então, percebam que o objetivo aqui é para exortar pelo reto ensino, ou seja, o pastor, o presbítero, deve estar pronto e apto para ensinar, que é uma das qualificações do pastor, apto para ensinar sobre aquele determinado assunto. E, se a pessoa não quiser aprender, né, a palavra convencer aqui diz respeito à repreensão. Não é, então se, imagina lá, o irmão Wilson pensa diferente com relação, por exemplo, à justificação. Então, a justificação é pela fé, mas também pelas obras. Né? Precisa ter obras para que a pessoa possa ser salva. Então, eu vou tentar convencer o irmão Wilson. E se eu não conseguir? Falhei no meu propósito? Não, porque a palavra aqui, convencer, para nós, dá esta ideia. Então, se eu não conseguir convencer o irmão a respeito daquele determinado assunto, eu falhei no meu ministério. Não, a palavra aqui para convencer é a mesma para repreender. A repreensão. Olha, não é assim que funciona, a palavra de Deus está nos dizendo assim, 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 então, cuida. E percebe como era difícil naquela época, porque hoje nós temos a Bíblia. Naquela época, Tito não tinha Bíblia. Os presbíteros não tinham a palavra, o Novo Testamento escrito, para orientar. Olha, Deus disse aqui, está lá em Paulo a Tito, Paulo a Timóteo, está lá no livro de Tiago. Não tinha isso. Hoje nós temos. Portanto, nós podemos abrir a Bíblia e buscar a orientação para as nossas vidas. Mas como é que o presbítero ia conseguir isso? Como é que o presbítero ia convencer ou repreender alguém e ter autoridade para fazê-lo? Através dos milagres que ele vai realizar, dos sinais e maravilhas que Deus vai fazer através dele, certo? Não, da sua vida. Da sua vida. Através da sua irrepreensibilidade. Presbítero ou pastor tem que ser alguém que não peca e não erra, certo? Aí a coisa se tornou difícil. Mas este é o trabalho. Esta é a obra. E esta é a luta. E no capítulo 2, do versículo 7, Paulo vai dizer ainda para Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. O presbítero, ou seja, Tito, ou seja, o pastor, precisa ser aquele que é o padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Portanto, me parece que hoje em dia a sociedade está buscando líderes que façam alguma coisa sobrenatural. Não é verdade? Líderes que de alguma forma tenham dons espetaculares. A palavra do Senhor diz exatamente o contrário. O que vai ganhar, o que vai mostrar, o que vai realmente dar toda esta autoridade é exatamente a vida que o presbítero está vivendo. Não somente os presbíteros, mas também uma outra classe de pessoas que estará dentro da igreja, aos idosos. Capítulo 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, versículo 2, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Percebam que há aqui uma lista de coisas também que os homens idosos precisavam manifestar. Talvez, olhando essa idade aqui, essa faixa etária, estaria acima dos 60 anos. Né? Quem é que está nessa faixa aí? Bom, Wilson. Quem mais? É só o irmão Wilson aí? Jocely. Mauli também? Quase, está chegando lá. É mais ou menos nessa faixa aí, né, dos 60 anos adiante. Então, percebam essas características que precisam ser mostradas com relação aos homens idosos. Ou seja, temperantes, tranquilidade, calma, que nós vamos alcançando a nossa própria vida, experiência de vida, né? Respeitáveis, ou seja, alguém pode olhar para ele, é um homem digno, uma pessoa digna, até pela sua idade, mas não somente pela sua idade, mas perceba que ele vai dizer sadios na fé. Né? Sadios na fé é como o irmão
Eu sempre falo Edson, né? Mas não sei porque vem Edson na minha mente. Agora aí nós teríamos 2 Edson, né? Não, mas o irmão André orou há pouco, né? A respeito dessa saúde espiritual, orando ali pela dona Terezinha, né? Que se Deus não curá-la, né? Que ela tenha essa saúde espiritual que é mais importante. Mas o que vem a ser essa saúde espiritual? O que vem a ser sadio na fé? É exatamente essas qualidades aqui. Alguém que é temperante, alguém que é respeitável, alguém que é sensato nas suas decisões, né? Está aí o irmão Wilson buscando tomar uma decisão, vender uma casa, comprar outra. Então, a sensatez precisa estar envolvida nisso aí. Por isso que se busca, em oração, a vontade de Deus para resolver essas questões que chegam, essas decisões que temos que tomar, que chegam à nossa vida. E aí, como é que eu faço? Tem que buscar essa sensatez. E é esta saúde na fé. Esta saúde na fé que vai demonstrar realmente essa transformação que Deus realizou em nossas vidas, e falando aqui especificamente para os homens agora de idade, né? Ou seja, a partir dos 60 anos, aos idosos. E não somente aos idosos, mas também às idosas. As idosas, quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, viu, irmã? Irmã Jocely, pouquinho de vinho pode, não muito, está aqui, né? Não há muito vinho, sejam mestras do bem. E qual é o objetivo? A fim de instruírem as jovens casadas a amarem ao marido e aos seus filhos. Percebam o trabalho que Deus quer realizar na vida tanto dos idosos quanto das idosas. Eles vão ser um padrão, os homens vão ser padrão de respeito, de temperança, de sensatez, de saúde na fé, e elas vão orientar as mais novas, para que elas sejam boas donas de casa, boas esposas, boas mães. Mas elas vão casar com quem? No versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, é com esses moços que elas vão casar. É com esses rapazes que elas vão casar. Então, as irmãs idosas vão orientar as moças para que elas busquem bons partidos, não fanqueiros, não é? Mas busquem rapazes que realmente foram ensinados por aqueles homens. Percebem aqui a classe, os idosos e idosas, orientando aos moços e moças, para que elas possam buscar homens que temem ao Senhor, rapazes que temem ao Senhor, rapazes que realmente estão buscando viver uma vida com Deus, para que então, desta forma, o que vai acontecer? Deus será glorificado. São essas as boas obras, nas diversas classes de pessoas que nós temos na igreja. Então, estes moços vão ser o quê? Criteriosos. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para quê? Para que em todas as coisas sejam criteriosos. Esses rapazes que foram ensinados por aqueles homens idosos vão casar com essas moças que foram ensinadas e orientadas pelas mais velhas. E eles vão buscar o quê? Ser criteriosos. O que é criterioso? Criterioso é qualquer pessoa que serve como padrão, como de avaliação. Se você vai fazer uma avaliação, você tem que ter um critério para a avaliação. Você tem que ter um critério. Esses dias eu pedi uma redação para as turmas, né? A média é 6. 2 e 3 choveu, foi com relação à manifestação do 7 de setembro. Choveu 2, 3, 4, 5, muitos poucos chegaram aos 6. E aí eles perguntaram, professor, qual é o critério que o senhor usou? Foram até a coordenação lá, né? Olha, o professor me deu... Tá. Aí eu dei um sabão neles, quando vocês tiverem alguma dúvida, vem a mim primeiro, né? Mas daí eu falei, o critério foi o que nós falamos em sala de aula. Eu vim em sala de aula, nós conversamos, eu pedi para vocês, né, os pontos que eu queria. A redação de vocês não contemplou aquilo que eu pedi. Ou seja, há um critério para que eu possa avaliar. Aqueles alunos que alcançaram, ou seja, colocaram
chegaram nesse critério, naquilo que eu pedi, a nota foi 6, 7, 8. Foi muito pouco, mas foi. Né? Mas teve alunos que chegaram aí nesse critério. Mas eles reclamam. Por quê? Porque não observaram os critérios. Porque enquanto você está falando, enquanto o professor está orientando, eles não prestam atenção nos critérios que o professor está colocando. E aí então fazem qualquer coisa e apresentam qualquer coisa e esperam ter uma boa nota. Opa, vai ter qualquer nota. Não é? Porque você não observou o critério. Esses rapazes, esses moços que Paulo está dizendo para que Tito oriente, ele precisa ser criterioso. Que critério é este? Aquilo que os homens idosos vão ensinar, para que eles sejam criteriosos. E observem isso. E eles também sejam padrão, para que quando ele for trabalhar, para que quando ele for para a escola, para que quando ele estiver no seu círculo de amigos, os seus jovens possam dizer, seus amigos possam dizer, jovens ou rapazes, poxa, né? Cara, tu é um cara diferente, meu, tu não fala palavrão, tu não fica com essas brincadeiras, né? Então, certa vez, acho que eu já falei isso, né? Talvez. Certa vez eu estava, acho que a Kátia a gente tinha recém-casado, né? Aí nós fomos comprar pão na padaria. A padaria fica perto ali da casa onde morava, no bairro. E aí o dono da padaria, o senhor Toneca, falei, essa é minha noiva, minha esposa? Não me recordo, se nós já tínhamos casado, estávamos noivos ainda. Aí não, essa é minha esposa. Esse é um bom rapaz. E me elogiou, não sei se ela lembra, né? Não, esse aí é um bom rapaz. Por quê? Todo dia eu pegava o ônibus ali, de manhã, 5 horas, eu ia ali, tomava um cafezinho e tal, pegava o ônibus, ele via, eu trabalhava na oficina com os meus irmãos, né? Ou seja, ele olhou para mim e percebeu, né? Não sei se eu sou mesmo, né? Essa não é a questão, eu estou apenas falando aquilo que ele relatou a meu respeito para a Kátia. Olha, esse rapaz é muito bom. Isso enche a gente de orgulho, é gostoso ouvir isso. Eu nunca imaginei que aquele homem estava observando o meu procedimento, entende? Essa é a questão. Eu nunca pensei que aquele senhor estava orientando e estava realmente me avaliando, mas de fato estava. Nós, como jovens, talvez nós somos muito tendentes a fazer as coisas agora, a estarmos indo dentro de uma certa direção social, uma direção grupal. O meu grupo, a minha galera faz isso, eu vou fazer também. Portanto, aos jovens, aos adolescentes, a palavra do Senhor que aqui está dizendo para você ser criterioso, ou seja, buscar viver esse critério que você aprendeu com seu pai, você aprendeu com a sua mãe, que se você for olhar para jovens cujos pais, cujas vidas, cujas famílias talvez estão destruídas, eles não têm critério nenhum e nem são exemplo. São exemplos de rebeldia, são exemplos, na verdade, de degradação social e moral. Haja visto o que está a nossa sociedade. Como ela está vivendo? Uma sociedade, eu tenho falado, né, nós não podemos deixar de falar nisso. Né, eu tenho falado isso até na sala de aula mesmo. Não sei se pode falar ou não, já passou a eleição. Né? Eu falei, se eu tivesse votado na esquerda, eu teria vergonha. Se eu tivesse votado no candidato da esquerda, e se alguém votou também aqui, se tem alguém presente que votou, vai ouvir igual. Né? Se eu tivesse votado no candidato da esquerda, eu teria vergonha. Porque no momento em que o candidato que eu elegi, ele é alegria para presidiários, violentadores, estupradores, traficantes na favela, levantar o fuzil e ficar feliz, significa que eu estou do lado errado. Eu teria muita vergonha. Mas essa é a nossa sociedade. E por isso nós temos que ficar felizes. Por isso eu agradeci a Deus. Por quê? Porque nós estamos vendo a palavra de Deus se cumprindo. Nós estamos vendo a palavra do Senhor efetivamente se mostrando real, viva e eficaz nos nossos dias. Porque ela diz que nos finais dos tempos a sociedade vai amar mais as trevas do que a luz. Ela vai buscar mais aquilo que ofende a Deus do que, na verdade, aquilo que o agrada. Então nós temos que ficar felizes, nós como Igreja de Cristo, pessoas que foram remidas do seu pecado, para ser um povo exclusivamente zeloso de boas obras, e nós percebemos a sociedade como está, de certa forma, nós temos que ficar felizes, porque nós estamos indo na contramão do pecado. Mas jovem, moço, moça, a palavra do Senhor está dizendo, cuida, busque ser criterioso, assim como seu pai e sua mãe foram.
Seus pais, meus pais, eles não são perfeitos, mas são pessoas que já viveram um bom tempo na vida e já sabem muito bem o que é certo e o que é errado. Talvez não saibam ainda, né? Eu não sei ainda, mas nós sabemos mais do que você. Portanto, esta orientação, a palavra do Senhor está dizendo, cuida, presta atenção. Aos moços, olhe, você está sendo criterioso, padrão de boas obras. E não somente isto. No versículo 9, Paulo coloca ali uma outra classe de pessoas. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade. Naqueles dias, a servidão era normal. Na verdade, particularmente falando, eu entendo que o ser servo nunca foi extinguido da palavra de Deus. Nunca foi extinto a ideia de servidão. O ser servo, Deus nunca foi contrário a isso. O que a palavra do Senhor diz é que o Senhor deveria respeitar o seu servo, tratá-lo com dignidade, e o servo obedecer o seu Senhor. É esta a orientação da palavra. Mas Deus nunca trouxe uma palavra de revolução, o Senhor Jesus Cristo nunca trouxe uma palavra de revolução. Paulo mesmo, não é? Quando trouxe ali o servo até Filemão, Onésimo, né? Até Filemão, ele estava orientando para que ele fosse e mantivesse a sua fidelidade ao seu Senhor. Paulo não chegou lá dizendo, não, né? Cristo já veio, já morreu por todo mundo, nós somos todos iguais, você tem que liberar o rapaz aí, porque não tem mais negócio de escravidão. Paulo não fez nada disso. Paulo orientou o servo a obedecer ao seu Senhor. Portanto, a palavra de Deus não tem nada de revolucionário. O que existe, na verdade, é esta apreensão que devemos ter sobre o que são boas obras e como viver nelas. E nós somos servos, todos nós somos servos. Talvez servo no sentido social, como funcionários que somos, temos que respeitar aqueles que nos dão um emprego, aqueles que nos empregam. Precisamos ter essa capacidade. E isso luta contra mim mesmo, luta contra o meu orgulho, mas nós precisamos observar isso. Sermos criteriosos nesse sentido, né? E não sermos respondões, não furtarmos, mas darmos prova de toda fidelidade. Para quê? Qual é o objetivo? A fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nós, como servos que somos, agora olhando a palavra servo no sentido geral, não prático, né, não empregatício, vamos dizer assim, mas no nível geral, nós como servos de Cristo, nós precisamos com as nossas obras ornarmos em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. As irmãs, esse dia chegaram, pastor, nós precisamos fazer alguma coisa aqui que tá tudo muito azul, amarelo, vermelho, cor-de-rosa, né, e as irmãs estão trabalhando aí para ornamentar, né, a parte interior aqui do salão. Então, algumas cadeiras que eram azul já estão pretas, alguns outros móveis aí, né? Estamos trabalhando nisso ainda, as irmãs estão, né, trabalhando firmes nisso aí, né? Está ficando bom. Agora, a palavra ornar, o primeiro sentido é de enfeitar, né? Então, quando a mulher enfeita o cabelo, né, ela está ornando o cabelo. E você pode ornar, enfeitar, mas quando as cores começam a não bater, né, como a Esther diz, é muita informação e acaba, não é? Ou seja, o ornar não é só enfeitar, porque você pode enfeitar de qualquer jeito. Vamos ornar aqui com uma faixa rosa, beleza? A igreja toda não vai funcionar. O ornar não é só enfeitar, mas o ornar significa ter uma coesão, fazer sentido. Então, nós, com as nossas boas obras, precisamos enfeitar, podemos assim dizer, as doutrinas de Deus, nosso Salvador, ou seja, na verdade aquilo que falamos, a doutrina na qual nós cremos, precisa estar coesa com aquilo que nós fazemos. Isso são as boas obras. Isso independente da classe a qual pertençamos. Podemos ser líderes na igreja, podemos ser idosos, idosas, podemos ser moços, moças, com toda a sua vivacidade, todo o seu ânimo,
podemos ser servos, mas em todas essas coisas, nós precisamos, na verdade, realizar e praticar essas boas obras. É difícil? Era difícil nos tempos de Paulo. Paulo vai dizer a respeito de homens que simplesmente queriam falar, os falsos mestres, né? Versículo 10 do capítulo 1 vai dizer: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve por torpe ganância. É? Percebam que o desafio daqueles dias não era diferente dos nossos hoje. E me parece que é um pouco difícil também para nós, como igreja de Deus, vivemos esses dias onde parece que o mal sobressai-se ao bem. E no capítulo 3, então, só para terminarmos, vai dizer ali, Paulo vai orientar: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Talvez nada mais próprio para nós como igreja do que esse texto para os dias de hoje. A nossa sociedade está caminhando desta forma, mas mesmo assim nós não temos direito. Por mais que doa, por mais que seja chato, nós precisamos honrar o rei, porque foi Deus quem o colocou. Não sabemos qual é o propósito, mas foi Deus quem o colocou ali. E como igreja de Cristo, eu acho que está errado, eu acho que, olhando de forma social, humana, muita coisa está errada, mas Deus continua no controle de todas as coisas. E se é Ele que está fazendo, não sou eu que vou mudar isso. Posso lá vestir minha camisa amarela, minha bandeira e manifestar, como fiz quarta-feira. Fui lá, quarta-feira estava lá, né? Mas quando você percebe que não tem o que fazer e qualquer coisa que seja feita seja ilegal, parei, eu vou para minha casa, porque Deus assim, enquanto Deus me dá a liberdade legal para fazer alguma coisa, eu vou. Se não, é aceitar, porque isso é o próprio cumprimento das profecias da sua palavra na nossa sociedade. Portanto, o que nós temos que fazer é orar, confiarmos no nosso Deus, descansar os nossos corações, para que as coisas aconteçam conforme a vontade do nosso Deus. E no mais, toda boa obra que Ele pediu para nós, seja eu líder, seja eu idoso, idosa, seja eu um jovem, uma jovem, seja eu um servo, um patrão, tudo isso precisa estar, na verdade, fazendo com que a palavra de Deus, o nosso próprio Deus, seja glorificado em tudo que nós fazemos. Essas são as boas obras que nós precisamos realizar. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque temos tantos desafios. Em primeiro lugar, os desafios internos, eu mesmo, minhas lutas, minhas fraquezas, minhas limitações. Todas essas coisas contribuem, ó Deus, para que de alguma forma eu possa buscar fazer simplesmente o que eu quero. Mas a Tua palavra me desafia a cada instante a buscar fazer o Teu querer. E dessa forma, Pai, rogamos que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, convencendo-nos daquilo que precisamos fazer, esquecendo-nos de nós mesmos e buscando sempre a Tua honra e a Tua glória, que é o que de fato importa. E aguardando dos céus o Seu Filho, aquele que um dia virá, que morreu sim, mas nos resgatou para sermos um povo zeloso de boas obras e que um dia retornará para estarmos com Ele nos céus. Muito obrigado. Nós pedimos agora pelo tempo da ceia, continua nos abençoando, nos orientando. Fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.